Bom, então vamos dar continuidade realizando a confecção do plano de cera para o modelo inferior. O primeiro passo que a gente deve seguir é a determinação da linha supercristal que você está observando aqui, tá? Você vai fazer essa marcação com caneta e faz uma projeção para a área posterior sobre o modelo, tanto na área anterior quanto posterior, pois essa guia servirá para podermos colocar essa linha supracristal em cima da base de prova que já foi confeccionada em momento anterior, tá? Então vamos fazer essa linha, colocamos a nossa base de prova e aqui já está marcado, mas vamos fazer aqui simbolicamente uma marcação novamente por cima, tanto do lado esquerdo quanto no lado direito. E essa marcação é importante porque corresponde à área de suporte principal, que será a área onde de preferência deverão ser montados os dentes artificiais, tá? Então serve para isso, são as linhas de referência que a gente tem para colocação do plano de cera inferior. Uma vez que realizamos essa marcação, vamos usar uma lâmina e meia de cera 7, como vocês estão vendo aqui, para criar esse plano de cera. Então o procedimento é o mesmo que já fizemos para o superior. Vamos aquecer a parte interna da cera e vamos dobrando, tá? Vamos dobrando. Você aquece pela parte interna e vamos realizando essa dobra, tentando compactar ao máximo a cera. Por que é importante compactar? Porque você tem que evitar que haja espaços vazios dentro da cera, né? Que no momento de começar a ajustar com a espátula aquecida, você pode desgastar a cera e encontrar um espaço vazio. Então você vai demorar, porque vai precisar preencher esse espaço. Então a gente tenta sempre ao máximo compactar essa cera para evitar que os espaços vazios nos atrapalhem em momento posterior. Então eu vou aquecendo, vou dobrando, sempre de forma uniforme, até finalizar essa lâmina inicial. Uma vez que temos essa configuração, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer minha espátula porque eu preciso vedar a parte final da cera. Então eu aqueço bastante essa espátula. Vou passar rapidamente em cima da parte final da lâmina e dessa forma eu estou unindo, né? Imediatamente eu pego a outra lâmina que está aqui, a metade da outra lâmina, aqueço novamente e vamos unir. Só que para poder fixar, eu preciso novamente aquecer minha espátula. E eu vou fixar derretendo a cera pela parte externa. Uma vez feito isso, novamente eu vou aquecer pela parte interna e continuarei fazendo a dobra sobre a cera inicial que estamos mostrando aqui. Uma vez que terminamos essa parte,
vamos vedar novamente essa cera para não soltar. Vamos aquecer a espátula. E com cuidado vamos realizar esse vedamento aqui. Ainda quando esse charuto de cera está quente, você vai dobrando ele com cuidado. Vejam que eu não dobro de uma vez só, né? Porque a tendência é quebrar. Eu vou entortando ele aos poucos, dando mais ou menos o formato que eu preciso. Ele fica com forma de ferradura. Uma vez que eu fiz isso agora, pego meu modelo, vou medir mais ou menos quanto que eu preciso para completar essa área. Veja que está sobrando a cera e essa cera eu elimino. Corto mais ou menos o que eu preciso. Mais ou menos isso daqui. E vamos começar a posicionar sobre a base de prova. Inicialmente fazemos uma ligeira pressão digital em cima do bloco de cera para poder adaptá-lo melhor sobre a superfície da base de prova. Lembrando de deixar também um ligeiro sobrepasse na área anterior, pois essa parte anterior do plano de cera também precisa ter uma inclinação para a anterior, tá? Então vamos lembrar de deixarmos sempre uma parte sobrante aqui na área anterior, tá? Eu continuo pressionando aqui para poder melhorar esse contato. E agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou passar a espátula aquecida pela vestibular e pela lingual para poder fixar esse bloco de cera em cima da base de prova. Para isso eu aqueço novamente a minha espátula. Com cuidado eu vou fixar tanto pela vestibular quanto pela área lingual. Aqueço novamente. É importante que a espátula entre bem aquecida para poder derreter a cera. Senão você não consegue vedar de forma adequada. Isso já me ajuda a evitar que essa base ou essa placa de cera se solte da base de prova. Tá? É um procedimento simples. Enquanto a cera, o bloquinho de cera ainda está quente, você pode amassá-lo na pressão para poder fazer uma tira de cera. Como vocês estão vendo aqui. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou preencher com esse remanescente de cera, eu vou preencher toda a área vestibular do plano, vou completar, não preciso pegar mais cera. Uso o que está sobrando aqui, vou deixando mais ou menos da forma que eu quero, uma tira de cera. E agora, eu vou adaptar isso aqui. Posso retirar essa base para poder trabalhar com mais facilidade. E começo a adaptar com pressão digital na área vestibular. Tá? Então eu estou fazendo de um lado, veja como fica. E agora eu vou no outro lado. Não é tudo isso que eu preciso, eu retiro o excesso e começo a pressionar para poder adaptar essa cera na área vestibular, né? Eu tenho mais ou menos esse formato aqui, né?
Ainda não mexi na área interna, vou deixar por enquanto assim. E depois eu vou ajustar. Eu tenho mais ou menos esse formato que vocês estão vendo aqui. Agora eu preciso uniformizar toda essa área vestibular. Para isso eu vou usar a minha espátula de metal. Vamos aquecer a parte ativa da espátula e vamos passar por toda a área vestibular com o objetivo de deixar uma superfície única e lisa, né? Vamos agora sim. Você deve aquecer bastante a espátula para poder realizar o procedimento. E com cuidado agora pegamos a base e começamos a desgastar, apoiando, né? Vejam que eu faço um vai e vem, né? Eu passo do lado posterior para anterior e não tiro a espátula do contato com a cera, né? Então eu começo a ter uma superfície bem mais uniforme. O calor se perde rapidamente na espátula, então temos que aquecer novamente. Vamos novamente aqui. Tá? Então eu estou melhorando essa área, veja como fica bem lisinho. Tá? Vamos fazer agora o outro lado, vamos aquecer novamente aqui. E vamos no outro lado aqui. Então eu estou já uniformizando o lado direito. E vou agora passar de uma vez só, tanto do lado esquerdo para o direito, para tentar deixar tudo no mesmo contorno. Tá? O segredo para você deixá-lo liso é passar de uma única vez, né? Dessa forma estou melhorando esse contorno vestibular. Com meu canivete eu preciso eliminar esse excesso de cera que está por fora do limite inferior da base de prova, não pode ficar assim. Então o que eu vou fazer? Eu pego meu canivete e tiro essa área de cera. Então eu vou cortando. Por que é interessante tirar? Porque senão a base de prova não entra no modelo, porque você está engrossando a parte terminal da base de prova, então ela não entra no modelo. Vou testar, né? Eu tenho mais ou menos esse formato aqui. E agora, como eu estou no processo de dar acabamento, eu começo a medir as distâncias. Na área anterior, é a distância de 18 milímetros, da base até a parte superior oclusal, e na parte posterior aproximadamente 15.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua flexível e devo medir aproximadamente 18. Mais ou menos essa distância aqui. Fiz uma marcação aqui, outra aqui de aproximadamente 15. Que deve ser mais ou menos aqui. Então eu vou unir essa linha, mais ou menos dessa forma, para ter uma referência. Do outro lado faço a mesma situação. Eu vou medir 18 na área anterior, que é mais ou menos aqui, e 15 na área posterior, que é mais ou menos aqui. Agora eu vou unir dessa forma. Então, sabendo que eu tenho como limite agora essa marcação, eu vou eliminar a área oclusal. Para isso, novamente, eu vou aquecer minha espátula. E agora, com cuidado, eu observando desde cima, eu passo minha espátula aquecida, diminuindo a altura da cera. Por que é importante observar desde cima? Porque você tem a capacidade de enxergar todo o plano de cera. E você vai ver se você está inclinando mais o lado esquerdo ou direito. E aqui o importante, como vocês estão vendo aqui, é desgastar e deixá-lo no mesmo plano. Cada vez que você passa a espátula, limpa a espátula, não deixa ela com cera, porque dificulta teu trabalho. Vou passar mais uma vez aqui, aquecendo. E vamos continuar desgastando até atingir a linha que foi previamente determinada. Bem, eu continuo desgastando. Vamos mais uma vez para aquecer. Pronto. Então já deixei mais ou menos na linha que eu queria. Vamos limpar mais uma vez a espátula. Espero um pouquinho para esfriar a cera, para não ficar grudenta. E vou eliminando a cera derretida que fica na base de prova, que pode me atrapalhar na confecção. Então eu tiro essa cera daqui, da parte posterior. Vou tirando os excessos. Agora sim, como eu tenho mais ou menos o tamanho aproximado do que eu quero, eu coloco sobre o modelo. Ainda não ajustei a parte interna. E vou comparar com o modelo superior que eu já fiz. Estou ajustando aqui. O que vocês estão observando, por exemplo? Ó. Existe uma largura maior do plano de cera inferior, dá para observar aí, né?
Então eu tenho que reduzir a parte externa da cera. Então para isso eu uso o meu canivete. Eu posiciono como eu estou mostrando aqui para vocês e vou cortar a área lateral de ambos lados para deixar que essa parte lateral do plano de cera superior seja igual à parte lateral do plano de cera inferior. Por isso que é importante manter as dimensões. Eu vou pegar meu canivete e elimino essa parte. E estou melhorando o contorno vestibular posterior do meu plano de cera. Pronto. Veja aqui. Agora eu vou passar a espátula aquecida para tentar deixar numa superfície única aqui. Vamos mais uma vez para aquecer a espátula. Como é pouco que eu preciso desgastar, não aqueço muito a espátula, senão eu vou tirar muita cera. Isso já não é interessante para mim. Vamos mais um pouco aqui. Eu estou passando para poder regularizar. Mais uma vez coloco essa base de prova com o plano no modelo. E vou mostrar para vocês aqui que a área posterior agora não está mais larga como estava inicialmente, né? Tudo isso que eu preciso determinar. Vejam que a área anterior existe uma continuidade, né, dessa área vestibular, inclinação com a área inferior. Aqui está um pouco mais convexo, então eu vou desgastar isso com o canivete. Eu preciso diminuir essa convexidade. Então eu pego o canivete e eu desgasto essa parte anterior, tendo como referência a área vestibular do superior. Por isso que você só avança a fazer o inferior quando você termina de forma correta o superior, porque ele vai servir para você como referência para poder confeccionar o plano de cera inferior. Veja que já está diminuindo, né? Vamos continuar aqui. Eu tento deixar os dois no mesmo perfil vestibular. Veja como já está melhorando. Agora sim, já que a parte vestibular está seguindo o contorno superior, eu vou fazer as medidas da área oclusal. Então eu preciso ter na área anterior 7 milímetros,
que mais ou menos até aqui. E a área posterior 10, né? Que aqui praticamente está na altura, na largura que eu preciso, 10. Aqui eu preciso desgastar um pouco. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma marcação mais ou menos dessa forma. Delimitando já aquilo que eu preciso retirar. Então é mais fácil retirar isso inicialmente com um canivete. Tá? Eu faço um pouquinho de força para desgastar essa parte interna. Por isso que é importante que você fixe muito bem o plano de cera sobre a base. Senão, no momento de você fazer um pouco de pressão, o plano solta. Então, para evitar isso, você precisa derreter a cera. Então, agora, já tenho a medida de 7 na área anterior e 10 na área posterior. Eu vou melhorar unicamente os contornos. Aqueço novamente. Passo rapidamente para deixá-lo plano. Tiro ele do modelo, passo na área vestibular. Vocês veem que há uma bolha aqui, né? Eu posso preencher isso daí com um pouquinho de cera. Pronto, preenchi o espaço que estava faltando. Coloco novamente no modelo. E agora sim eu confronto os dois e observo mais uma vez, né? Então eu tenho a característica de ter uma continuidade da área vestibular com a área inferior, tanto na parte anterior quanto na parte lateral, né? O bloco de cera inferior está na mesma altura do bloco de cera superior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, isso que interessa. Tá? Então eu tenho respeitado as medidas de 18 e 15 em área posterior, 18 e 15 em área posterior, oclusal anterior 7 e posterior 10. Então eu tenho dessa forma confeccionado o plano de cera inferior, e os dois em conjunto vão determinar o plano de orientação, tanto superior quanto inferior. Então vamos continuar agora com vocês na atividade prática para darmos continuidade a essa atividade.